Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno, professor de Química, e hoje a gente vai dar uma revisadinha em grandezas químicas, tá? Que é uma matéria tranquila, só que muita galera confunde aí, costuma errar muito as questões. A gente tem a parte matemática, tem a parte de interpretação, a gente tem que ficar ligado também na questão na hora da organização, na hora de resolver as questões, tá? Então, vamos lá para mais uma videoaula. Vamos supor que a gente queira saber, vou pegar esses dois exemplos para a gente trabalhar em cima deles, mas vamos supor que a gente queira saber, por exemplo, as massas de enxofre e de SO2. Se eu pegar a tabela periódica, eu vou lá na massa do enxofre, a massa do enxofre está 32 na tabela. Aí lembrando, 32 o quê? Essa massa de enxofre a gente chama de 32U, ou 32 unidades. Essa é a unidade de massa atômica que a gente tem, que ela foi feita em relação ao átomo de carbono 12, tá? E se a gente for lembrar também, a gente determina a massa de um átomo como? Fazendo a soma, né, de prótons e nêutrons, as partículas que eles têm no núcleo. Então o enxofre é um átomo que tem no núcleo 16 prótons, 16 nêutrons, portanto a massa dele vem a ser 32 unidades. E aí essa massa que a gente tem aqui, a gente vai chamá-la de massa atômica, ou seja, a massa de um único átomo de enxofre. Da mesma forma, se a gente pedisse qual que é a massa de uma molécula de SO2, tabela periódica, aí a gente vê a massa do oxigênio é 16, a do S 32. Como são dois átomos de oxigênio, 16 com 16, 32, mais 32 do enxofre, 64. U também, porque para chegar na massa dessa molécula, a gente simplesmente somou a massa de cada átomo, tá? Massa essa aqui que a gente vai chamar de massa molecular. E aí veio a necessidade da gente transformar essa unidade de massa U para grama, tá? Então vamos fazer um paralelo. Vamos pensar, o que os cientistas da época poderiam ter pensado em relação a isso? Um átomo de enxofre é muito pequeno, um único átomo é muito pequeno para a gente falar massa em gramas. Então, através do uso de equipamentos apropriados, né, a gente costuma chamar esses equipamentos de espectrofotômetros, a gente consegue determinar a massa de um único átomo. Só que essa massa de um átomo de enxofre, como o átomo é muito pequeno, essa massa seria, sim, muito pequena. Seria uma massa desprezível. Mas a gente poderia fazer as contas com elas. E aí veio o pensamento. O que o Avogadro pensou? Olha, ao invés de a gente mudar as massas dos átomos que estão na tabela periódica, ou então das moléculas que são formadas por átomos, mudar essas massas para grama, vamos continuar usando os números que estão na tabela periódica. Só que aí vem o detalhe. Vamos supor que a gente queira falar que a massa do enxofre é 32 gramas. Só que o átomo de enxofre é muito pequeno para poder falar que a massa dele é 32 gramas. A gente deveria pegar vários átomos, ou uma grande quantidade de átomos, para poder falar que a massa é 32 gramas. Então qual foi o pensamento deles? Do Avogadro e dos outros cientistas. Vamos determinar então qual seria essa quantidade de átomos que a gente deveria pegar para poder usar os números da tabela periódica em gramas. Por exemplo, a massa do enxofre na tabela está 32. Então, experimentalmente, o que eles poderiam fazer? Vamos pesar 32 gramas de enxofre. Pesados esses 32 gramas de enxofre, aí a gente pega essa amostra, leva um espectrofotômetro para que a gente saiba, olha, quantos átomos estão nessa amostra. E aí, para que eu pegue 32 gramas de enxofre, é necessário pegar 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de enxofre. E aí, eles fizeram, por exemplo, o teste com enxofre, aí deu 6 vezes 10 a 23 átomos. Aí eles pegaram outra amostra, por exemplo, o ouro. O ouro na tabela periódica tem uma massa de 197. Um átomo de ouro seria 197U. E aí eles falaram, vamos determinar quantos átomos de ouro a gente tem que pegar para poder falar a massa em gramas. E aí eles pegaram uma amostra pura de 197 gramas de ouro, levaram até o equipamento que acusou a presença também
de 6 vezes 10 a 23 átomos de ouro. A mesma coisa depois eles repetiram com as moléculas. Vamos pesar então 64 gramas de SO2 e determinar quantas moléculas estão presentes nessa amostra. E como as moléculas são feitas nada mais nada menos do que por átomos, então o resultado foi o mesmo. Então, para pegar 64 gramas de SO2, foi necessário uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de SO2. E aí, o que tem que ficar claro? A galera confunde muito esse número, não sabe a hora de usar. Guarda o seguinte na cabeça de você. Guarda o seguinte. Esta quantidade, este número, é a quantidade de átomos, moléculas, íons ou qualquer coisa da tabela periódica que a gente precisa pegar para poder falar a massa desta coisa em gramas. Por exemplo, se eu fosse olhar a massa da água, que é 18, 16 do oxigênio mais 2 dos hidrogênios, quero falar 18 gramas de água. Posso? Pode. Mas para falar 18 gramas, você tem que falar que eu peguei 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Tá? Então, só guardar aqui esse número é para poder falar em gramas a massa do que quer que a gente esteja trabalhando na tabela. E aí, outro comentário. O Avogadro falou o seguinte: já que esse número está sendo constante para todo mundo, então vamos chamá-lo de uma constante, porque às vezes não é necessário a gente trabalhar com esse número sempre. E aí ele falou o seguinte: olha, a partir de agora, toda vez que eu quiser me referir ao número 6 vezes 10 elevado a 23, eu vou chamar este número de 1 mol. Da mesma forma que a gente usa a palavra dúzia, por exemplo, para referir ao número 12, nós vamos usar a palavra mol para referir ao número 6 vezes 10 a 23. Ou seja, para poder pegar 32 gramas de enxofre, eu tenho que pegar uma quantidade de 6 vezes 10 a 23 átomos de enxofre. Em outras palavras, eu posso falar que eu peguei uma quantidade de 1 mol de átomos de enxofre. Da mesma forma para o SO2. Para falar que eu peguei 64 gramas de SO2, eu tenho que pegar uma quantidade de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Que a gente pode também falar que pegou uma quantidade de 1 mol de moléculas de SO2. Essa é a massa atômica, essa aqui seria a massa molar do enxofre, que é a massa de 1 mol, ou seja, a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos. Esta também é a massa molar do SO2, ou seja, a massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como está em mol, como está em 6 vezes 10 a 23, eu posso utilizar o número da tabela periódica em gramas. Tá bom? Essa constante, o Avogadro chamou de constante de Avogadro. Tá? E, detalhe importante, se uma questão me pede, por exemplo, a quantidade de átomos em uma molécula, perceba, aqui no SO2, quantos átomos eu tenho aqui dentro? 1 de enxofre mais 2 de oxigênios, eu tenho 3 átomos dentro de uma molécula. Então, dentro de uma molécula de SO2, eu tenho 1 átomo de S, 2 átomos de oxigênio, em uma molécula. Se eu estiver falando, por exemplo, em 64 gramas de SO2, que são 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu posso falar que eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de enxofre e 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Uma outra grandeza que pode ser pedida e pode aparecer para a gente também é o volume molar. Quando a gente está trabalhando com gás, pode ser que uma questão peça para a gente o volume ocupado por certa amostra de um determinado gás. E aí a gente guarda o seguinte: caso esteja na CNTP são condições normais de temperatura e pressão. Essas condições são a temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Nessas condições, a gente adota que 1 mol de qualquer substância no estado gasoso
ocupa um volume de 22,4 litros. Então eu posso falar que em 64 gramas de SO2 há 6 vezes 10 a 23 ou 1 mol de moléculas, e como é 1 mol de SO2, ocupa um volume de 22,4 litros. Se tiver em qualquer condição diferente da CNTP, aí a gente tem que utilizar uma fórmula, né, que é a equação de Clapeyron, que em outro momento a gente comenta sobre essa fórmula. Tranquilo? Então, um resumo rápido de grandezas químicas, que depois nós vamos aplicar em alguns exercícios, tá? E aí a gente pode